67, o destino. Pare o avião, meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ele, meu mundo acaba hoje aqui. Voo 3067, o destino é longe daqui. Mendonça, rainha da sofrência. Tenho certeza que após você assistir esse meu vídeo aqui até o final, esse nome fará total sentido na sua cabeça e você irá enxergar coisas que talvez você nunca tenha enxergado. Seu conhecimento se expandirá principalmente para assuntos que envolvem aí esses grandes nomes da indústria da música. Esse foi um dos temas mais pedidos para que eu gravasse aqui nesse canal, principalmente porque eu estava parado, as pessoas estavam mandando mensagens para mim e eu achei que seria um tema muito interessante, principalmente um tema de volta de canal. Eu sei que é muito difícil comentar quando o assunto envolve realmente algum falecimento, principalmente de uma pessoa muito querida. Mas é importante que nós possamos analisar por cima da situação, que é algo que eu faço aí há mais de 7 anos aqui no YouTube. Então, com muito respeito, principalmente as pessoas que gostam da cantora, gostavam da cantora, né? Principalmente os familiares dela, eu farei a análise em cima de detalhes que principalmente muitos fãs nunca enxergaram e talvez nunca imaginariam que isso acontecesse. Mistérios e muitos mistérios envolviam o nome e a vida da cantora sertaneja Rainha da Sofrência, um nome realmente já estranho, chamada de Marília Mendonça. Muitos mistérios também envolveram seu falecimento, que aconteceu agora no último final de semana, no dia 5 de novembro do ano de 2021. O primeiro passo que eu quero analisar, é lógico, sempre é aquilo que mostra quem realmente é a pessoa e quem realmente é principalmente o cantor, a atriz, o artista, aquele que está ali sendo o ponto de visão para uma multidão de pessoas, para milhões de pessoas, por exemplo, como são o caso desses grandes nomes, principalmente não só de Hollywood, mas também da música brasileira, e no caso estamos falando de música sertaneja, ou seja, Marília Mendonça era mais uma das marionetes da indústria da música, aonde muitas pessoas estavam ali com os olhos voltados para ela. E o que na maioria das vezes essas pessoas, esses cantores, essas cantoras vão fazer? Elas vão utilizar símbolos para que eles possam mostrar alguma coisa e muitas pessoas tenham conhecimento, tenham a visão, estejam ali recebendo essas informações, mesmo que de forma subliminar, e não é diferente com ela. Vamos analisar primeiro aqui um dos principais símbolos que a cantora carregava aí como praticamente uma marca, a capa desse seu álbum que se chama Ciumeira. Algo que parece simples, mas realmente tem muito, mas muito significado. A gente pode observar aí primeiro que nós temos duas setas aí, uma cruzando pela outra, formando praticamente um X, um coração partido, uma coroa, um copo de cerveja e um símbolo de chifres com a mão chifrada. É um símbolo bem conhecido, principalmente por ser utilizado por seitas satânicas. A gente já começa observando isso aí. Esse símbolo nada mais é do que uma capa para esconder o símbolo de uma entidade de Umbanda, o qual Marília Mendonça fazia parte, cultuava e, é claro, idolatrava, adorava. Então ela fazia com que muitas pessoas enxergassem esse símbolo e até mesmo tatuassem em seus corpos de forma subliminar, sem saber, mas sabendo ela o real significado. Ok? Esse símbolo é o símbolo da entidade que se chama Exu Mulambo na Umbanda. Cada uma das entidades do mundo espiritual carrega um selo, carrega um símbolo de invocação. Como é que eu posso saber disso? Estudando ensinamentos do próprio Salomão, filho de Davi, que está nas Escrituras, que está na Bíblia. O próprio Salomão tem vários livros e alguns deles falam a respeito de invocação de demônios, o qual ele mesmo já assumiu ter invocado 72 demônios para a construção do primeiro templo de pedra. Todos sabem que Salomão se afastou do Criador e adorou outros deuses. Esses outros deuses que a própria Bíblia descreve, no caso então, são demônios. Por isso aqui o Criador cortou o reinado de Israel para as mãos de Salomão. Mas esse não é o tema do vídeo, para que você possa entender. E isso daí se chama Goetia. Esses símbolos de invocação e os rituais de invocação de entidades de demônios são relacionados a Goetia. Exu Mulambo é uma entidade que tem o seu selo de invocação, que realmente, se você observar aí, ele é muito parecido com o símbolo do álbum Ciumeira de Marília Mendonça. Nós temos aí os tridentes cruzados, símbolos
nos 4 cantos aí desses tridentes aí que estão atravessados, e é óbvio que ela não poderia deixar de aproveitar, né, essa situação. Colocou no seu álbum também o nome de 4 cantos. E dentro do próprio símbolo dela, que ela colocou como uma máscara, nós podemos ver que nós temos a cerveja, que no caso é o vício, a mão chifrada representando o satanismo, o coração partido ali representando o sofrimento, decepção, por isso ela era chamada de rainha da sofrência, e a idolatria, que era o que ela queria que as pessoas fizessem com ela, uma pessoa muito querida. Os cantores, atores, atrizes, eles querem essa fama, eles querem tudo isso. Isso aqui, na verdade, é praticamente um pacto satânico, e é por isso que ela tem um dos seus álbuns aí que se chama Todo Mundo Vai Sofrer. Esse nome é um nome muito mais pesado do que a gente imagina, sabendo, né, o real significado disso tudo, sabendo que isso tudo está envolvido com satanismo, com idolatria a entidades, com invocação de entidades, ok? Então a gente começa a entender aí, né, o vício envolvendo que as entidades, quando pelo menos o que eles falam lá dentro dos centros de Umbanda, elas querem fumar, beber, então essas entidades têm vícios, e tudo isso está alimentando e tem uma representação, tem um significado, onde muitas pessoas nem imaginam, né? Esses símbolos sempre estavam aparecendo ali nos seus shows, um símbolo que representa muito mais coisa do que a gente imagina. E os 4 cantos estão aí, como você pode ver aí, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, os 4 cantos aí divididos nesse símbolo aí do Exu Mulambo, e é por isso que o nome do seu álbum, o nome do seu trabalho aí estava relacionado a isso. Te vejo em todos os cantos, 4 cantos. Isso daí era, na verdade, um símbolo satânico, totalmente satânico, fazendo referência aí a uma entidade demoníaca envolvida com satanismo. Ela muitas vezes até mesmo fazia o próprio símbolo ali, o mesmo símbolo que pessoas que fazem parte aí de seitas satânicas costumam fazer. Outra coisa interessante também é que há de se pensar se o nome dela realmente é Marília Mendonça, né? Porque a própria palavra Mendonça, se você puxar aí o real significado, uma das traduções ou um dos significados do nome é aquela que acredita em maldição, ou aquele que acredita em maldição, aquele que acredita em agouros, ok? Então tudo parece estar voltado para uma coisa só, para uma crença mística aí, para adoração a entidades, entre outras coisas, como a gente já viu. E aí nós vemos também que tem a parte de previsão ou coisas assim, como tweets que ela fez aí há 2 anos atrás, exatamente no dia da sua morte, e há um pouco mais atrás, 2 anos e meio mais ou menos atrás aí, falando a respeito, como vocês podem estar vendo aí, de como ela tinha dificuldades em pegar avião, trocaria qualquer coisa, né, para não precisar pegar um avião, ou então um dia que ela sonhou com queda d'água. Isso fez muito sucesso aqui na internet, pessoas falando que ela previu aí a própria morte, sonhou com queda d'água, com cachoeira, que no caso, os locais aonde as pessoas que frequentam esse tipo de religião, podemos dizer assim, fazem as suas oferendas em encruzilhadas, em águas, no mar ou em cachoeiras, em quedas d'água. Então tudo isso faz muito sentido quando a gente junta toda a história, ok? E aí, por que a gente começa a pensar que algo possa ter dado errado nesse tipo de pacto? Esse pacto é selado com entidades espirituais, podemos dizer assim, para ter sucesso, fama, riqueza, poder. Esse pacto pode ser cobrado a qualquer momento, por isso que muita gente se choca. Olha, poxa, 26 anos, né? Como isso pode ter acontecido? Mas existem também pessoas que estão por trás auxiliando a tudo isso, pessoas que estão envolvidas com seitas satânicas e que podem também promovê-la para que ela chegue muito mais rápido ao sucesso. E da mesma forma que eles colocam a pessoa lá em cima, eles também a puxam para baixo, eles também a derrubam e tiram se uma das coisas der errado. E como é que a gente sabe que ela está envolvida com tudo isso? É claro, principalmente por coisas que ela mostra para nós quando ela vai fazer postagens, vídeos, shows, entre muitas outras coisas. Na abertura do último show dela em Sorocaba, por exemplo, nós podemos ver ali o olho que tudo vê escancarado por detrás dela e o seu símbolo ali, o seu símbolo que faz a representação ali do selo, né, da invocação do Exu Mulambo, que era o que carregava junto com ela ali toda essa energia. Outra coisa é a própria roupa que ela utilizou na última postagem que fez no seu Instagram. Uma roupa que faz total referência para mostrar que ela está totalmente fechada ali com a própria maçonaria. O branco e o preto, a dualidade, o xadrez, o próprio piso da maçonaria faz a representação disso. E ela estava ali, curiosamente,
né, mostrando que estava junto com eles, mas com certeza alguma coisa anteriormente tenha dado errado. Ela também fez questão de postar uma foto ali mordendo uma maçã. Morder uma maçã tem um real significado, principalmente quando falamos aí de mundo espiritual. Estamos envolvendo tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Eva, quando resolveu pecar contra o próprio Criador, ela mordeu uma maçã. Por mais que a Bíblia não especifique qual é o real fruto que está ali, eles colocaram isso nas nossas cabeças e fizeram questão de utilizar ali o fruto da maçã para representar o pecado entre o homem e o Criador, entre Eva e o Criador, entre Adão e o Criador. E por que isso? Porque a maçã também tem um significado espiritual entre eles. Eu já falei sobre isso aqui. Se você cortar a maçã na vertical, se você cortar a maçã na horizontal, posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem também. Então tudo isso nos mostra que existe ali algo por detrás dessas postagens e que ela estava querendo mostrar que realmente estava fechada com certa entidade física, com a própria maçonaria, podemos dizer assim. É curioso observar outros cantores também, como o próprio Gabriel Diniz, que teve um fim muito parecido com o dela. A sua última postagem também tinha ali o mesmo símbolo, né, do branco e o preto, do xadrez branco e preto, xadrez maçônico, mostrando que estava junto com eles ali. Mas o final dos dois foi praticamente o mesmo. E por que a gente vê tweets assim, como por exemplo um tweet feito 2 anos antes, no dia 5 de novembro, falando a respeito de avião, e de repente 2 anos depois acontece uma queda de avião? Porque esses caras que controlam a política, controlam a religião, eles controlam também a indústria da música, controlam a indústria cinematográfica, estão por trás de tudo. E um deslize é capaz de fazer com que eles tirem alguém de cena. E tudo isso que a gente vê que parecem previsões, na verdade, é para mostrar que estão controlando tudo. Tem alguém realmente no controle, tem alguém jogando esse xadrez e sabendo o que está fazendo. Então, uma peça em falso desses grandes nomes da indústria musical pode representar ali o checkmate para que eles tirem eles da jogada. E é aparentemente o que aconteceu com muitos deles. Curioso, né? MC Kevin há pouco tempo fez o seu álbum dizendo que ia parar. A sua última música realmente foi o que aconteceu. Nós vimos recentemente nesse canal aqui também o caso de Naya Rivera, aquela atriz que fazia parte do seriado Glee, também dizendo em uma das músicas dentro da própria série como seria o seu falecimento. If I die young, sink me in the river. Oh, 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 oh. E é curioso ver também que músicas da Marília Mendonça fazem total sentido após sabermos de todas essas informações. Pare o avião, meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ele, meu mundo acaba hoje aqui. Voo 3067, o destino é longe daqui. E observando tudo isso, agora eu te pergunto: seria mera coincidência uma pessoa que diz que quer fazer com que todo mundo sofra, que essa seria a sua missão? Que galera mais incrível, hein, cara? Você tem tanta gente que tem aí, cara? Só que eu vou te falar um negócio, eu tô um pouco preocupada com essa situação. Porque vocês sabem que Marília Mendonça tem uma missão nessa terra, né? E eu não sei se eu vou conseguir, porque... Quem tá de boa aí, levanta a mão, quem tá de boa? Vou explicar pra vocês a minha missão. A minha missão é fazer todo mundo sofrer nessa... Seria mera coincidência todas essas informações envolvendo ali uma entidade, que qual se chama Exu Mulambo, envolvendo a própria maçonaria, envolvendo cachoeira, envolvendo o xadrez da própria instituição? Será que seria tudo isso mera coincidência?